Eu quero ver muita alegria. Nossa! Vera relatou ter cortado então o marido com vidro. Supertel está voando! What the hell happened? Muito bom estar com você. Ok. Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Onde você estava no mês de julho de 40, 35, 30 e 25 anos atrás? Já era nascido? Pois prepare-se para uma viagem no tempo. Vou te contar o que aconteceu em 1984, 1989, 1994 e 1999. Já te peço para que se inscreva aqui no canal, que deixe seu joinha, isso me ajuda muito. Você pode me encontrar em outras redes sociais também. Os links eu deixo sempre na caixa de texto aqui embaixo. E se você quer me ajudar com um valor simbólico, nós temos o clube de membros, onde eu posto vídeos extras e libero com antecedência todos os vídeos do canal. Te espero por lá também. No dia 23 de julho de 1984, estreou a novela Vereda Tropical na TV Globo, às 19 horas. Foi escrita por Carlos Lombardi, teve direção geral de Jorge Fernando e Guel Arraes, e contou com atuações de Lucélia Santos, Mário Gomes, Maria Zilda, Valmor Chagas, Giorgia Gomide, Gianfrancesco Guarnieri, Marieta Severo e Paulo Betti nos papéis principais. Essa foi a primeira novela solo de Carlos Lombardi, e contou com o argumento e supervisão de texto de Silvio de Abreu, com quem ele já havia trabalhado no roteiro de Jogo da Vida e Guerra de Dois Sexos. 3 dias antes da estreia, o Serviço de Censura do Governo Federal entrou com um pedido de proibição, com a alegação de que a trama não era apropriada para ir ao ar no horário das 7. Depois de muita negociação e 32 cortes só no primeiro capítulo, a novela foi ao ar. Um dos fatos mais inusitados da novela foi quando a produção aproveitou um jogo entre Corinthians e Vasco pelo Campeonato Brasileiro para gravar uma cena com o personagem Luca, que era vivido por Mário Gomes. Ele fazia papel de um jogador de futebol que tinha sido contratado pelo Clube Paulista. Chegou em campo de helicóptero e no momento em que o Corinthians fez um gol, ele invadiu o gramado e comemorou junto com os jogadores. O juiz da partida, o José de Assis Aragão, o expulsou em seguida, mas fazia parte da cena. E o cara quase foi punido por isso, porque ele contribuiu com a gravação, se desviando da sua atuação no jogo. O jogo que serviu como pano de fundo para a gravação, na real terminou empatado em 2-2, mas na novela deu timão. A novela teve 2 álbuns musicais, o nacional e o internacional. Na década de 80, a Som Livre não colocava necessariamente os atores das novelas, Podia ser uma arte mais neutra, ou ter fotos de modelos que nada tinham a ver com a trama. Foi o caso de Vereda Tropical. No dia 9 de julho de 1989, o Bobeou Dançou estreou como um programa ao meio-dia dos domingos da Globo. Era uma gincana entre adolescentes que tinha sido inspirada no programa Fun House. Antes dessa estreia aos domingos, o programa já existia, mas como um quadro do Show da Xuxa, que ia ao ar no programa de sábado. A trilha sonora, o tema, entrou no álbum Quarto Show da Xuxa. A mudança para o domingo tinha sido uma aposta da Globo para competir com o Passo a Repasso do SBT, mas durou pouco tempo, ficou no ar só até o final do ano. No dia 19 estreou a novela Kananka do Japão na Rede Manchete. Escrita por Wilson Aguiar Filho, foi dirigida por Tezuka Yamazaki e Jaime Monjardim. Contou com a atuação de Cristiane Torloni, Raul Gazola, Tônia Carreiro, Giuseppe Oristiano, Elaine Cristina, Carlos Alberto, Julia Lemertz e Rosa Maria Moutinho nos papéis principais. A novela foi a antecessora de Pantanal e saiu da cabecinha de Adolfo Bloch, o dono da Manchete. Ele deu a ideia de produzir uma trama que mostrasse o Grêmio Recreativo Familiar Kananka do Japão, um famoso cabaré da década de 1930. Então os atores tiveram que aprender dança de salão para gravar a novela. A emissora gastou $20 milhões com a produção. E as filmagens se iniciaram em 15 de maio de 1989. A estreia deveria ter sido em 16 de junho, mas o elenco ainda não estava fechado e também precisavam fazer algumas correções, algumas alterações no texto.
e aí foi adiada por um mês mais. Superou todas as expectativas, chegando a 25 pontos de média no Ibope do Rio de Janeiro. Foi lançado um álbum da trilha sonora com a atriz Cristiane Torlone na capa. No dia 1º de julho de 1994, a moeda real entrou oficialmente em vigor, valendo 7 centavos mais do que o dólar. O presidente Itamar Franco exibiu dinheiro novo para os fotógrafos como se fosse um troféu. R$40 para passar o fim de semana. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, levou a metade, R$20. Hoje, quanto é que tá o pãozinho de sal? O pãozinho de sal tá 10 centavos. Obviamente, ao longo dos anos, foi preciso desvalorizar a moeda por diversas razões. Entre elas está a necessidade da exportação dos produtos nacionais. Mas nós temos uma moeda estável. No dia 4 de julho, Patrícia Nogueira, a Pat Beijo, ou Patrícia Kiss, estreou como apresentadora no Clube da Criança, assumindo o lugar que antes tinha sido de Mila Christ. Muito boa tarde para todos vocês que se ligaram aqui no programa Clube da Criança. Ela foi a 4ª apresentadora do Clube da Criança. O programa fez bastante sucesso e teve uma boa repercussão, sobretudo porque exibia a animação Cavaleiros do Zodíaco. Me dê sua força, Pegasus! Corrente de Andrômeda! E Pat surfou na onda. Lançou boneca, disco. Ela ficou no comando infantil até setembro de 1995. No dia 18 de julho de 1994, estreou a novela Pátria Minha na TV Globo. Foi escrita por Gilberto Braga, teve direção geral de Denis Carvalho e contou com Tarcísio Meira, Vera Fischer, José Maier, Eva Vilma, Renato Sorrá, Marieta Severo, Fábio Assunção e Cláudia Abreu nos papéis centrais da trama. A novela passou por alguns problemas, a audiência ficou abaixo do que alcançava a novela das 7. Nessa época foram exibidas A Viagem e 4x4. E algumas vezes ficou inferior ainda do que os índices da novela das 6, A Tropicaliente. Mas olha os números. A média geral da audiência foi de 44 pontos. A emissora esperava pelo menos 50 pontos. Hoje em dia, a novela das 21, se chegar aos 30 pontos, é porque está fazendo muito sucesso. O autor teve que fazer várias adaptações da novela, inclusive matou a personagem da Vera Fischer e do Felipe Camargo, porque eles eram casados na época e estavam passando por um problema no casamento. Então, como faltavam nas gravações ou atrasavam, causavam problemas para toda a produção. Eis que em 2009 a loira assumiu em entrevista à jornalista Luciana Barcelos, da revista Quem, o que aconteceu quando o companheiro chegou a ser hospitalizado por conta de uma agressão física dela. Vera relatou ter cortado o então marido com vidro porque ele havia quebrado o seu braço. Aí o autor inventou um incêndio para tirá-los definitivamente da novela e criou uma personagem, a Isabel, para preencher o vazio. Luísa Tomé foi a escolhida para interpretar a personagem. Pátria Minha teve 2 álbuns musicais. A trilha sonora nacional teve a Cláudia Abreu na capa e a trilha internacional o Fábio Assunção. No dia 22 de julho de 1999 deu-se início ao festival Woodstock em Homer, estado de Nova York, nos Estados Unidos. Foi a edição mais caótica do festival até então. A primeira edição aconteceu em 1969. Os organizadores perderam totalmente o controle, mas o evento entrou para a história como um dos maiores festivais musicais já produzidos e com pouquíssimos incidentes. Em 94 foi promovido o segundo festival para celebrar os 25 anos do primeiro. E em 1999, o terceiro para celebrar os 30 anos do festival. No entanto, esse último não acabou bem. Como a equipe de produção pensou basicamente em ganhar dinheiro, não se preocuparam com os participantes. O evento aconteceu em uma área com piso acimentado, que somado com as milhares de pessoas presentes, o calor se tornou insuportável. Não havia árvore, pouquíssima vegetação, então as pessoas usavam o que podiam para se proteger do sol e muita gente passou mal, mas mal de verdade. Ninguém podia levar nada nem para comer nem para beber. No entanto, tudo era vendido por preços muito altos lá dentro. Havia água gratuita, mas ao final ela ficou contaminada, e era como se as pessoas estivessem bebendo água de um vaso sanitário. E falando em vaso sanitário, os banheiros químicos começaram a transbordar, e as pessoas fizeram farra na caca. Eles literalmente se jogaram na merda. Essa série de desrespeito com os participantes provocou uma revolta coletiva, que resultou em muito vandalismo. Mais ou menos 100 funcionários pediram demissão do evento devido ao caos e à falta de segurança e foram embora.
E o festival acabou da pior forma. Durante o show da banda Red Hot Chili Peppers, foram distribuídas 100.000 velas para encenar uma espécie de vigília na plateia. Pois, as velas foram usadas para atear fogo no festival. E nunca mais se cogitou promover outra edição do Woodstock. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo, tchau.